Porque em 2010 eu me formei. E eu tinha uma preocupação muito grande no final do curso, que era conseguir me estabelecer no mercado. Eu ficava com medo, sabe, Manuel, de se eu não conseguir entrar no mercado, a gente ouvia muito falar que era difícil o mercado da psicologia. O da clínica, o que se ouvia falar era é praticamente impossível. E aí eu ficava naquela dicotomia, sabe? É praticamente impossível, mas ao mesmo tempo eu vejo tanta gente atuando na clínica. Praticamente impossível em que sentido? De começar, de ter um início onde você já tem pacientes. Porque, vamos lá, eu alugo o espaço, ou sou convidado a trabalhar em algum espaço. Naquela época, geralmente você alugava uma sala. Você não tinha como alugar por período, como é hoje, ou por uma hora, como é hoje. Você tinha que alugar a sala no mês inteiro. Então a preocupação vinha daí. Como eu vou pagar um aluguel, eu não tenho paciente. Então eu ficava com medo disso. Mas lembra que eu falei que estava estagiando? Então, do estágio, eu tinha alguns pacientes, mas ali eu não recebia nada. Eu era estagiário, eu estagiava na clínica escola do Instituto Erickson, e lá existia um valor social que era cobrado, que não dava para pagar um aluguel de uma clínica. Isso era o estágio da sua formação em hipnose, não o estágio da graduação, né? A graduação eu fiz focada em psicologia jurídica e psicologia hospitalar. E a minha ideia foi, eu já estou fazendo uma formação em clínica, já estou estagiando, então eu queria ter outras áreas de interesse, que eram essas duas áreas. Então vamos lá. Me formei em 2010, tinha aqueles pacientes do estágio, e aí foi quando o João Facchinetti, me convidou para ingressar na equipe do Instituto Erickson, para fazer parte do Instituto Erickson. E aí já me deu aquele alívio inicial, mas ao mesmo tempo eu tinha que pagar um aluguel. Então essa era a minha preocupação. Fiz as contas, refiz as contas e disse, cara, eu tinha na época, Manuel, 11 pacientes enquanto estagiário. Aí os medos eram, se esses pacientes vão continuar, se eu vou conseguir aumentar um pouco o valor da consulta, se eu vou conseguir ter novos pacientes e o mais angustiante de tudo, se eu vou conseguir manter isso a longo prazo, porque eu queria viver da clínica, né? E aí a gente comecei a trabalhar em 2010 e eu costumo dizer assim, que eu me formei num dia, liguei para na época o Félix era o presidente do conselho, Félix não, desculpa, era o Cedrinho o presidente do conselho naquela época, e eu liguei para lá, liguei para ele e disse, olha, eu tenho um problema, eu estou prestes a me formar, tenho um estágio, eu estou com medo de perder isso aqui porque a plenária vai ser só mês que vem. Aí ele disse, olha, se você conseguir até o dia tal, a gente consegue liberar o número do registro. E aí eu cheguei na minha sala e disse, quem quer colar grau antes? Aí 20 pessoas levantaram a mão. Eu fui na secretaria, disse, ó, comigo tem 21 pessoas querendo colar o grau antes. A gente consegue antecipar a colação de grau. E aí anteciparam. Colei grau numa segunda-feira, dei entrada no CRP na terça-feira e na quarta-feira eu estava atendendo e recebendo. Agora foi uma correria, muita angústia, muita ansiedade, mas a coisa foi correndo muito bem, assim. Só fazer um parênteses, né, para o pessoal que está nos assistindo, o que o Leonardo está reforçando é que ele já ia se formar, mas já tinha pacientes que iam para você, para sua clínica. Isso. E aí ele não poderia esperar 30 dias para conseguir o número do CRP, ia ficar 30 dias sem poder atender os pacientes, mas também não poderia atender sem o CRP, que aí seria exercício irregular ou, no caso, ilegal da profissão, né? É uma preocupação para os profissionais que vão se formar, os estudantes de psicologia, que só podem realmente atuar com o registro do CRP ativo, né? Isso mesmo, Manuel, foi justamente isso. E aí começou aquela carreira da clínica, né? Aquela coisa de correr atrás de pacientes. E naquele momento ali, Manuel, eu já estava mais aliviado porque eu tinha uma clínica, tinha um lugar que eu podia ficar, tinha aquela sala. No início eu dividi a sala com um amigo, então eu trabalhava 2 dias e meio e 2 dias e meio era dele. A gente conseguia fechar desse jeito e eu consegui dar conta do aluguel, porque eu estava dividindo. Só que em 6 meses, Manuel, esse meu amigo decidiu que não queria mais trabalhar com clínica. Com 6 meses ele disse, cara, pra mim não deu. E eu achava aquilo estranho, sabe? Porque estava tendo rotatividade de pacientes. Eu trabalho com psicoterapia breve, né? Como eu falei no início. Então eu precisava, eu dava alta, né?
Não é aquela alta que a gente entende como alta médica, sabe? É uma alta tipo umas férias, eu costumo dizer. Porque o paciente ele acaba voltando, outras coisas vão afligindo ele, ele volta. Mesmo que a gente foque numa ansiedade, por exemplo, ou numa depressão, outras coisas vão abrir. Isso era um entendimento que eu já tinha. Eu sabia que em algum momento aquele paciente talvez voltasse para mim. Mas eu tinha essa coisa de não vou prolongar uma coisa que eu já estou vendo que está se encerrando. Mas aí volta o medo, tá? Eu dou alta para esse e será que tem outro? Entende? Isso você já com 6 meses. Com a média com uns 11 pacientes, 11 a 15 pacientes. Então, eu consegui aumentar essa média desses 6 meses, porque vamos pensar assim, eu sempre botei uma meta de 10 pacientes por dia, porque você atende de manhã, atende de tarde, 5 de manhã, 5 à tarde, e você consegue fechar os 10. Você trabalha um pouquinho mais, são 10 horas de trabalho aí, se você pensar que a sessão dura 50 minutos, e eu já tinha 2 dias fechados e tinha metade do outro dia. Então eu tinha conseguido aumentar já para uns 15 pacientes. Eu já conseguia manter dessa forma. Não tinha lista de espera ainda nessa época. Então esses 15 eles ficavam rodando. Às vezes saía um, sabe? E eu ficava naquela, tá, poxa, será que vem outro? E vinha outro. Mas não era sorte não, viu, Manuel? Naquela época também, nesse período dos 6 meses, eu dava muita palestra. Então eu ia nas faculdades. Ia no SESMAC na época. Ia na própria UFAL também. A UNIT estava começando, né? Então eu ia nas faculdades, conversava com os colegas, ia na cara dura mesmo, não conhecia muita gente ainda, mas ia lá e dizia, ó, tem uma palestra assim, assim, assado. O que é que eu falava nas palestras? Psicoterapia, como apresentar trabalhos acadêmicos. Eu me dei ao luxo de tentar fazer isso, porque eu sei que o pessoal tinha preocupação com o TCC, e sobre temas específicos como depressão, ansiedade, eu costumava fazer isso para os estudantes. E aí alguns desses estudantes voltavam ou me indicavam. Então isso acontecia. Então não fiquei parado dentro da clínica, sentado, esperando que o paciente viesse. Outra coisa que eu estava numa clínica, o Instituto Erickson, estava não, estou, né, até hoje, onde existia uma rotatividade da própria clínica. Existia indicação dos profissionais lá dentro. Então os pacientes também vinham por esse viés. Então eu tinha as palestras, tinha as indicações e tinha o trabalho que eu procurava fazer da melhor forma possível. Eu procurava sempre estar me atualizando, indo para congresso, fazendo cursos. Até então, você estava vivendo da psicologia clínica, apenas. 6 meses de formado. Já, com 6 meses de formado. Isso é uma coisa muito legal, né? Você dizendo que se formou, estava em dúvida se ia conseguir viver da clínica, ter pacientes, e nos primeiros 6 meses você estava provando que isso era possível. Isso, estava para mim mesmo, né? E para outras pessoas também. E para onde eu ia da palestra, eu falava sobre isso, que era possível você viver da clínica. E aí meu amigo falou, cara, eu não vou mais ficar na clínica, porque eu não estou conseguindo. Então, de um lado, eu estava conseguindo manter aquele padrão, eu via que ele não conseguia manter o padrão. Ele tinha menos pacientes que eu, e ele não conseguia manter uma rotatividade. Eu não tenho como falar por ele, né? Eu não sei o que é que acontecia, que ele não estava conseguindo manter aquela rotatividade, mas era uma realidade que ele vivia. E aí ele desistiu da clínica. Eu até disse para ele na época, cara, insiste um pouco mais. Vamos com calma. Eu te passo alguns pacientes que eu não tenho condições de atender, porque, por exemplo, a mãe quer que eu atenda a filha, então eu não podia atender a filha, eu passo para você. Mas ele disse que não dava para ele. Ainda segurou mais uma semana, depois eu falei isso e teve que sair. E aí eu fiquei com outro problema na minha mão. Que na verdade hoje eu não vejo como problema, mas na época eu vi. E era, o que é que eu faço com mais 2 dias e meio? Porque eu consegui encher 2 dias e meio. Mas agora eu tenho mais 2 dias e meio e eu tenho um aluguel cheio. Esses 2 dias e meio era o horário do seu sócio, do seu amigo na clínica, né? Isso. E eu tinha um aluguel cheio. E aí ele me falou, mas os meus pacientes eu passo para você. Mas olha só, a relação terapêutica é uma coisa muito particular. É difícil você conseguir transferir um paciente. Muitas vezes o vínculo é tão forte que ele prefere ficar sem terapia. Embora a gente faça todo aquele trabalho de, cara, continue, é interessante, vai continuar daqui, vai ter que voltar tudo de novo, não é assim que funciona, você está em outro momento, mas é difícil. E aí ele me passou. E aí, mano, eu fiz um acordo de risco comigo mesmo. Eu disse o seguinte, eu vou atender os pacientes e não vou cobrar a primeira sessão dos pacientes dele. Não era uma prática minha da época, eu cobrava a primeira sessão, até hoje eu cobro.
Mas naquela época eu quis fazer isso para que motivasse os pacientes a virem pelo menos me escutar, certo? E aí peguei esses outros dias que seguiam e comecei a falar com os pacientes: olha, essa sessão não vai ser cobrada, é para a gente se conhecer, para você ver o que é que você sente. E aí ele tinha, se eu não me engano, 8 pacientes. Ele não tinha os 15 como eu tinha, né? E aí, desses 8, 6 ficaram. 2 disseram realmente que preferiam encerrar, não queriam continuar. E aí já foi um alívio em parte, né? Porque eu tinha metade de um dia ali praticamente, mas tinha 2 para ir atrás ainda. Então não vou dizer a você que em pouco tempo a minha agenda lotou, não. Ela ficou cheia de dente, como eu digo, faltas de dente, como eu digo, né? Ficavam uns espaços vazios ali, mas eu pensava, eu tenho que estar todo dia na clínica. Então eu não peguei os 6 e concentrei todos num horário para ficar 2 dias livre, certo? Eu espalhei eles para que eu tivesse que ir para a clínica. Aí, mano, eu ficava lá estudando, ficava lendo, ficava montando as palestras, como eu te falei. E aí veio o convite para ingressar ao CRP, né? E nesse momento aí, que eu comecei a ir para o CRP, lembra que eu tinha os dentes ali vazios, então eu conseguia dar conta de algumas demandas do conselho, conseguia ir. E isso eu considero que também me ajudou, porque eu estava sendo visto, né? Eu estava andando, eu estava conversando com as pessoas sobre o conselho, e isso fazia com que as pessoas se interessassem pelo que eu fazia fora do conselho. E aí, beleza, a coisa foi caminhando, até que chegou um determinado momento onde eu comecei a ter contato com os psiquiatras. Porque tem uma coisa que eu não contei ainda. Eu sempre gostei de transtornos de personalidade. Então, assim, eu atendo ansiedade, eu atendo síndromes sintomáticas, depressão, mas eu gostava mesmo de transtorno de personalidade. Então, eu atendia muito borderline, atendia muito esquizofrênico. E isso chamou a atenção de alguns psiquiatras. Aí o que eu fazia? Ligava para o psiquiatra. Na época não tinha WhatsApp. Então, ligava para ele e dizia: olha, eu estou com um paciente fulano de tal, é seu paciente também. E eu queria saber como é que você está vendo esse paciente. E eu achei interessante porque eles se surpreendiam, porque eles me diziam assim: os psicólogos não costumam ligar para a gente para perguntar. Eu não acredito que eu era o único que fazia isso, não. Iam ter outros que faziam também. Mas não era a maioria. Ainda não é. E existe a questão do psiquiatra também não querer falar com a gente. Isso existia muito na época, hoje diminuiu bastante. Hoje eles são muito mais acessíveis. Mas na época, às vezes, eles não queriam. E aí diziam: ó, liga para mim dia tal. Você ligava, acabou, você não conseguia mais falar. Mas alguns começaram a me ouvir, começaram a conversar comigo, começaram a perceber como eu trabalhava e começaram a mandar pacientes para mim também. E aí é onde eu considero que a agenda começou a encher. Esse contato com o psiquiatra. Então, ó, vamos juntar. A gente tem aqui uma clínica que tinha uma referência, que tem uma referência até hoje. As palestras para que as pessoas possam lhe ver. Isso, entenda, Manuel, que era uma época que não tinha Instagram, não tinha. Tinha Orkut, mas não era forte como o Instagram, né? A presença de mídias sociais, Não, né? cara, você tinha que ir, você tinha que aparecer nos lugares. Surgia entrevista, mas era uma vez ou outra que surgia entrevista de rádio, de TV. Mas sempre que surgia, eu ia. Nem que eu tivesse que desmarcar um paciente, deixar de almoçar, apertar um pouquinho a agenda, mas eu ia porque eu considerava aquilo uma oportunidade. Junto a isso, tinha esse contato com os psiquiatras e as indicações dos colegas, que eu sempre acho importante na faculdade você manter boas relações com colegas, com professores. Isso tudo vai gerar cliente para você futuramente. Lógico que a gente tem que estar pensando: eu vou ser amigo desse cara porque ele vai me passar um paciente. Não é assim, mas ter boas relações, conversar, que as pessoas entendam como você trabalha. E ter o preparo, né? Você estava comentando um pouco mais cedo dos congressos que você participou, dos estudos que você fazia, que não adianta também você ter contato com as outras categorias, né? Se você não tiver conteúdo, só você não demonstrar que tem um trabalho, né? Baseado num trabalho técnico, mas também ético, pode até receber algumas indicações, mas a médio e longo prazo não vai receber mais. Você acaba não mantendo, né? É interessante você falar isso, porque tem uma coisa que eu tinha para mim assim: quando eu recebi uma indicação, foi de um cliente que saiu, ou que ainda estava e mandou alguém, veio de um psiquiatra. Eu sempre costumava querer saber quem indicou. Por quê? Aí eu pegava,
ligava para aquela pessoa que indicou, vamos supor que foi um colega, e agradecia. E eu via que isso era uma coisa que o colega ficava feliz porque eu estava agradecendo a ele, porque eu estava ligando. E eu sempre considerava isso uma parceria. Eu devolvia depois um paciente para aquele colega e ficava com aquele contato. Isso é networking, entendeu? Numa época que não tinha Instagram. Era isso que a gente tinha que fazer, era essa forma. O psiquiatra me mandava, eu ligava para ele, para ver como é que estava, para perguntar. Ligava com uma certa periodicidade. E também é excelente para o paciente, né? Ter o profissional médico conversando, discutindo as intervenções com o profissional de psicologia, que são focos totalmente diferentes, né? Da prática terapêutica. Quem ganha mais com isso é o próprio paciente, né? E eu tô falando de uma coisa que começou a acontecer em 2010, né? A gente tá aqui, pelo que eu tô te falando, em meados de 2011 agora, na história. E aí, assim, outros profissionais também começaram a fazer contatos, assim, enfermeiro, TO, sabe, fisioterapeuta. E eu fazia a mesma coisa, ligava, perguntava, entendeu? Então isso aqui, ó, ia gerando network, ia gerando... Tem pacientes hoje que eu recebo ainda de pessoas que eu fiz relações naquela época. De fisioterapeutas, por exemplo, daquela época. De TO daquela época. E continua vindo, entende? Ainda hoje. Aí veja, ó o espaço que a gente tem de tempo e a coisa ainda tá rodando. Justamente. E tá rodando da mesma forma. Assim, melhor, né? Porque agora eu tenho uma outra estratégia que eu conto já, que eu vou voltar pro parêntese, tá certo? A questão da hipnose. Eu falei lá atrás na história que quebrou os paradigmas do que eu imaginava da clínica. Eu imaginava uma clínica onde a terapia era uma análise e não a predisposição a ter uma parte ativa do terapeuta, mais ativa, eu digo, do terapeuta, onde você propõe ideias dentro do cabedal do paciente, né? Não minhas ideias. E a ideia da psicoterapia única para cada paciente. Isso é uma coisa chamada utilização dentro da ericksoniana, mas que eu vejo que na cognitiva também tem, na terapia do esquema também tem. Embora a terapia do esquema você enquadre dentro de um esquema, mas a forma como você passa esse enquadre é único. Você não vai chegar para o Manuel e contar, falar sobre isso da mesma forma que chega para o Leonardo. Então eu vou fazer de um jeito para você, vou fazer de um jeito para mim. Eu percebi que eu podia observar o que o paciente valoriza e aí entrar nessa ideia, entendeu?